Quando a gente pensa em perfil para empreender, tem 6 grandes aspectos, e esses 6 grandes aspectos eles foram descritos por uma meta-análise não, uma revisão sistemática de tudo que já foi estudado sobre traços de personalidade e sobre perfil empreendedor. Então, eles conseguiram mapear 6 características básicas que fazem com que uma pessoa tenha uma maior predisposição a empreender e ter sucesso no empreendedorismo. E listaram também aquelas características que seriam inviáveis para as pessoas empreenderem, né? E eu e o Guilherme é como se a gente se completasse dentro dessas características. E aí eu vou, ao longo dos desafios, eu vou trazendo essas características. E aí, contrapondo com o momento que nós vivemos, naquele momento, a característica que foi necessária para que a gente conseguisse superar aquele desafio. E no início, uma das coisas que é demonstrada como uma característica empreendedora é justamente os traços de personalidade, que foram determinantes nesse início. Por quê? Você já deve ter me escutado falar aqui, ou mesmo ter feito, né, o testezinho de traços de personalidade, que é o Big Five, que é o teste que mostra que nós temos 5 grandes características, né? E que nós somos uma composição dessas características que descrevem, então, a nossa personalidade. E o Big Five é o teste mais validado cientificamente disso. Então, só fazendo um resumo rápido, né? É extroversão, uma pessoa que é comunicativa, que gosta de estar com muitas pessoas, que tem um pensamento muito positivo. Abertura a novas experiências é aquela pessoa que ela gosta de viver o novo, de conhecer, é uma pessoa extremamente curiosa, na abertura a novas experiências. Conscienciosidade, aquela pessoa metódica, organizada, disciplinada. Afabilidade ou amabilidade, aquela pessoa que ela tá muito mais preocupada com o outro do que consigo mesma, porque olhar para o outro faz bem para ela. Lembra que eu falei sobre o fato de nós sermos eminentemente egoístas? E por fim, mas não menos importante, neuroticismo, que são aquelas pessoas que tendem a ter pensamentos negativos. E olha que interessante, eu e o Gui, a gente faz uma composição perfeita para ser um bom empreendedor com os traços de personalidade. Eu tenho predominantemente as características de conscienciosidade e neuroticismo. Conscienciosidade é organização, disciplina. Neuroticismo, pensamento negativo. O pensamento negativo é uma característica não empreendedora. Por quê? Porque ele faz com que essas pessoas tenham muito pensamento negativo, então sejam pessimistas. E para te empreender, tu tem que ser eminentemente otimista, porque só tu acredita no teu projeto. Tu diz assim, vou fazer tal coisa, as outras pessoas dizem assim, não vai dar certo. Só tu acredita no teu projeto. E o neuroticista não é uma pessoa que tende a ser positivo, então é ruim pro empreendedorismo. Só que o consciencioso é organizado. E aí essa minha característica de organização beneficia o ato de empreender. Em contrapartida, o Gui é extremamente extrovertido. O que é essa característica positiva do ponto de vista de empreender? Pensamento positivo. Ele é otimista, ele acredita nas coisas, ele olha para frente, ele é dinâmico. Então, junta essa característica dele, otimista, com a minha característica organizada, somando os nossos perfis, nós vamos construir e somos bons empreendedores. Eu sozinha não empreenderia. Por quê? Porque eu não tenho uma característica, e aí outra característica necessária para empreender, é tu ter esta probabilidade de assumir risco, né? Essa predisposição a assumir risco. Eu assumiria riscos no negócio dos outros, como eu já empreendi no negócio dos outros que eu contei, né? Só que eu não empreenderia, eu sozinha, se não fosse o Guilherme, eu não assumiria o risco de empreender. Porque é muito forte em mim esse medo de dar errado, esse pensamento negativo. Então eu acabaria conduzindo a minha vida para a segurança, para o conservadorismo. Como eu tenho o apoio do Guilherme, a gente faz esse contrabalanço. Eu organizo e ele arrisca. Eu organizo e ele arrisca. A gente brinca que é assim, dentro de uma mata, é como se o Gui fosse aquele que está na frente, né, abrindo a mata. Só que ele vai abrindo a mata e vai deixando os galhos que ele vai tirando, tudo no meio do caminho, assim, sujo, né, bagunçado. E eu sou aquela que eu venho limpando e organizando. Então, assim,
para deixar o caminho livre para depois os outros passarem, a gente precisa do Gui limpando, abrindo a mata e eu organizando no fim, né? E aí, logo depois, nas etapas dos desafios, eu vou trazer um outro ponto importante dentro dessa questão de ir organizando a mata que ele vai abrindo, que foi a introdução de um sócio dentro da Plano A, que foi muito importante nesse sentido. Mas enfim, eu estou trazendo tudo isso para mostrar que essas características no início da vida do empreendedor é importante, né? Esse contrabalanço, que por vezes pode ser que tu não seja uma pessoa que esteja disposta a assumir risco, não seja uma pessoa organizada, mas daqui a pouco tu é essa pessoa que abre caminho e que, se tu tiver uma outra do teu lado para fazer esse contrabalanço, será muito positiva. Ou você mesmo vai ter todas essas características. E tendo essas características, você vai conseguir empreender sozinho. E por que essas questões são importantes e foram importantes nessa fase inicial de organização em 2019? Porque se não fosse isso, corria grande risco do Gui começar de novo uma empresa e falir de novo, como já tinha acontecido na vida saudável. Então, o fato de eu entrar com esse olhar organizado e a gente construir essa bagagem, né, construir esse alicerce sólido foi imprescindível para que a Plano A e depois a JG desse certo. Então essa foi a fase de 2019. Montar reserva, o Gui pediu demissão em novembro e iniciamos a Plano A. Aí a gente parte e essas características, essas duas características, são 6 da meta-análise, né? Essas duas características nesse momento foram muito importantes. Os traços de personalidade e a assunção ao risco do Guilherme, para que a gente conseguisse fazer isso.